Boa noite! Olha que legal, você aí, eu aqui. E agora você vai o quê? Multiplicar esse link aí para que muitas e muitas e muitas pessoas participem desse nosso momento maravilhoso, gente. Hoje vai ser, como diz um amigo meu, vai ser um babado. Hoje vai ser. Tem tanta coisa legal para você hoje aprender. Lembra que quando a gente se encontra é sempre para você aprender alguma coisa? Então, porque eu sempre trago alguma coisa aqui que vai fazer a sua cabecinha ferver, pegar fogo aí. E é sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre conhecer as coisas, as pessoas e principalmente multiplicar conhecimento. É isso que você tem que fazer hoje, multiplicar o que você vai aprender aqui. Então já começa curtindo e compartilhando para que todas as pessoas participem. Hoje eu trouxe uma querida, ela veio diretamente de Curitiba e eu falei, não, a gente não pode deixar você ir embora sem você participar do podcast espontaneamente, porque afinal de contas eu preciso trazer seu conhecimento para esse pessoal. E aí, adivinha, tá aqui comigo Rosana Gabriela! Rô, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Muita alegria ter você aqui. Pode dar boa noite ali pro seu público, fica à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui contigo, Tânia. Gratidão pelo convite. De fato, eu não poderia voltar para Curitiba sem passar pelo seu programa. Yes, adorei. E, gente, só para vocês saberem, a Rosana, ela é expert em algumas coisas tão importantes para a sua vida, você não imagina. Já ouviu falar em arquétipos? Pois a Rô vai contar tudo pra gente hoje sobre arquétipos. Só que antes disso, né, eu vou já fazer aquela pergunta. E aí, Rô, tá na pista? Como é que tá essa vida, né, gente? E aí, Rô, conta aqui pra gente. Casada, solteira, tico-tico no fubá? Então, eu tô numa fase de transição na minha vida pessoal, né? Então, gente, isso quer dizer que ela tá meio na pista, meio. Eu tô num processo de mudança. De mudança. Sim. Depois aí de 10 anos de relacionamento. Sim, aprendeu o que tinha que aprender. Exato, vivemos o que a gente tinha para viver e agora eu tô nesse processo. E decidi também mudar algumas coisas na minha vida profissional, né? Sim. Uma delas é provavelmente vir morar aqui em São Paulo. Olha isso, gente. É sobre isso também. Sobre isso. Então vamos lá. Então já pega o Instagram dela aí. Por quê, gente? Porque ela não vai estar tão longe de você para te dar as coordenadas que a cabecinha dela estudou para aprender e botar você na linha. Entendeu? Trazer você ali para o autoconhecimento que é libertador, né, Rô? Com certeza. Autoconhecimento é tudo, né? É tudo. Quando a gente se conhece, a coisa vai diferente. Faz parte aí do meu trabalho, né, enquanto mentora, que trabalha com marcas pessoais e corporativas, né? Sim. Explica o que é marcas pessoais e corporativas para essa galera que tá lá. Todo mundo fala de branding, mas ninguém explica o que é branding, né? Isso. Então hoje ela vai explicar. Branding significa construção de marca, né? E quando eu falo de marcas pessoais e corporativas, eu estou falando de entender o porquê daquela marca pessoal existir ou daquela marca corporativa existir, né? Os valores, o posicionamento, quais são os objetivos daquela marca. E quando eu falo de marca, como eu falei, não é só a pessoal, mas também a da empresa, né? Que é a corporativa, como eu sempre falo. Tá, então você tem uma marca, né? E essa marca, por exemplo, tem um logotipo e como é que faz? Você ajuda a montar até esse logotipo? Ajudo, mas é importante eu te falar, Tânia, que assim, as pessoas confundem brand só com a questão de marketing, paleta de cores, fontes e a logo. Sendo que o brand é todo um conjunto de ações e digamos que a marca, propriamente a paleta de cores e a logo, é como se fosse a etapa final de um processo bem complexo de construção de marca, né? Tá. Na verdade, a gente fala de identidade visual, quando a gente fala da logo, Sim, paleta de cores verdade. E fontes. E tem gente que chama isso de brand, Sim. mas branding é muito mais profundo, envolve uma série de etapas, né? Sim, como você se vende para
um mercado. Exatamente. Né? É igual quando fala-se muito de marca pessoal e as pessoas acham que é só fazer ali a imagem pessoal já é o branding. É outro erro comum. Não. Tem toda uma estratégia atrás. A cerejinha do bolo é a parte de imagem pessoal que é no final do processo, né? Entendi. E quando a gente faz essa etapa final, que de fato a gente vai para estúdio, faz a foto para compor o posicionamento. Sim. Só que tem muita gente que pula as etapas, vai direto para a sessão Pra de essa fotos, faz ali um banho de loja e acha que já está com o branding pronto. Sim. Aí vai para o mercado, começa ali a produzir conteúdo, se perde, porque o essencial do brand não foi feito, que é o quê? Desenvolver o porquê, o propósito, o posicionamento, os valores daquela marca pessoal, né? A autenticidade, descobrir os arquétipos de marca, que é uma das minhas especialidades. Para quê? Para dar embasamento, para manter essa marca de fato viva e interessante, né? Tá. E eu sei que para muita gente que você está falando aí, está falando grego, tá? Então vamos lá. Então, o que eu Vamos quero é traduzir. assim, eu quero que as nossas empreendedoras que estão assistindo, né, toda essa galera que de repente não é nem empreendedor, é um youtuber, né? E esse cara precisa deslanchar. E ele não deslanchou porque não fez essa avaliação contigo, Sim. todo esse processo. Então, qual é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, por exemplo, assim que ela acionar você? Fala, Tânia, olha, a primeira coisa, eu conheci uma moça que ela cuidava do visual. Sim. Então, a primeira coisa, Tânia, olha, a gente já vou levar vocês no meu cabeleireiro para cortar o cabelo, que é para mudar isso, mudar aquilo, já, meu dente, já foi, sabe, no look mesmo, Sim. né? Uhum. E você não, você traz a essência, conta para mim. Exatamente. O meu trabalho, ele inicia com o porquê, né? Tá. O porquê que aquela pessoa está desenvolvendo aquele trabalho, né? Tá. O porquê que aquela empresa desenvolve aquele produto ou aquele serviço. Então, eu começo com o porquê. Ah, o que porquê daquela bacana. marca existir. Sim. Seja ela pessoal ou corporativa, no caso da empresa, né? Tá. E a partir dessa resposta do porquê que eu desenvolvo toda a estratégia para a empresa ou para a pessoa, né? Para o profissional liberal ou para empreendedor ou empreendedor. Tá, e aí você vai orientando e a pessoa vai fazendo as mudanças. E é simples a resposta, sabe, Tânia? Tá. Pessoas compram de pessoas e dificilmente isso vai mudar. Tá. E mesmo marcas corporativas sempre precisam ter um porta-voz da marca, Tá. que é uma pessoa, né? Sim, sim, sim. A exemplo, a Tesla, que tem o Elon Musk. Sim. A exemplo, o Steve Jobs, né? O falecido Sim. Steve Jobs, que estava à frente da Apple. Sim. Toda marca corporativa vai ter que ter um ser humano ali à frente. Sim, sim. E esse ser humano precisa ter um posicionamento claro, valores muito bem definidos, porque ele vai levar à frente esse legado da sua empresa, da sua marca, né? Seja ela pessoal como corporativa. E menina, você sabe que esse assunto veio bem a calhar. Essa semana eu estava conversando justamente com um cliente e eu também ouvi no rádio o Emílio Zurita falando justamente sobre esse lance de que hoje em dia, né, que antigamente não existia essa coisa da gente estar à frente da marca, porque quem sabia qual era o rosto de Steve Jobs antes de surgir o filme dele? Não tinha internet, era tudo muito diferente do que é hoje, né? Agora você fala Elon Musk, o Brasil, o mundo inteiro conhece o cara, né? Por causa da tecnologia que nós temos hoje em dia. É. Agora, naquele tempo não tinha. Então, eu vi o que ele estava dizendo, assim, por exemplo, hoje em dia um CEO aparece à frente da marca, Exatamente. né? E o cara, todo mundo sabe quem é o CEO de tal lugar, porque ele tem o brand dele. Uma coisa que é legal também, que eu percebi, por exemplo, as marcas têm contratado pessoas que estão na tecnologia, que são youtubers e tal, para representá-las, né? E antigamente era tipo assim, a Coca-Cola te contratava, mas ela era o máximo, né? Não, agora eles pegam você que já é o máximo para carregar a marca. Muito legal. Hoje em dia é uma diferença. Só que não é aleatória essa escolha. São Sim. pessoas que partilham dos mesmos valores fundamentais dessa marca. Precisa, exatamente. São pessoas que exatamente. têm a mesma vibe, a mesma energia. Então, assim, não é aleatório, Sim. nem... Ai, foi porque eles Porque decidiram. ele é Não, legalzinho, não. né? Tem Sim, toda uma estratégia, né? Sim. A Coca-Cola mesmo. Hoje a gente consegue identificar ela por conta de uma silhueta. Sim, sim. Mas quantos séculos ela está no mercado? É quase
200 anos de Coca-Cola. Sim, sim. Entende? Então, é uma construção. Ela começou lá com um logotipo que custou $2. Sim. Que era o nome Coca-Cola. Começou com $2. Então, para você ver a evolução de uma marca, né? Sim. Ela conseguiu mudar a roupa do Papai Noel. Santa Claus era verde. Ela conseguiu deixar vermelho. Ela conseguiu ser algo interessante para a família. Sim. A ponto de, no Natal, todo mundo sentir falta na mesa quando não tem uma Coca-Cola. E é onde entram os arquétipos. Sim. O arquétipo que gerencia ali a questão da imagem da Coca-Cola é o idealista ou o inocente. Sim. E ele traz essa vibe de felicidade. Tanto é que o slogan principal dela é Abra a Felicidade. Então, assim, uma marca quase bicentenária que trabalha com uma questão de alimentos, mas que ela não sai do coração e da mente das pessoas. O branding tem esse poder, né? A construção de marca tem esse poder. E quando ela utiliza os arquétipos, ela chega mais rápido no centro das emoções. Você, né, enquanto profissional da área, né, de psicologia, que entende muito das emoções. Sim. Quando eu estou falando de arquétipos, eu estou falando da parte das emoções, da parte inconsciente, do self 2. Sim. Todo mundo, vamos traduzir, né? Self 1, parte racional, onde a gente toma as decisões, teoricamente, né? Sim. Self 2, isso é o funcionamento do cérebro, né? O emocional, onde estão os traumas, onde estão as vivências, onde estão as crenças, as crenças limitantes e onde estão também os arquétipos, que são os códigos universais de comportamento. Né? Então, às vezes eu me identifico com uma marca, mesmo, por exemplo, sendo sabão em pó. Vou preferir essa em detrimento de essa. Mas eu não entendo a diferença, porque são semelhantes os produtos. Mas eu não sei, essa daqui, desde pequeno, o cheiro, minha mãe sempre usou, minha avó, e aquilo se torna emocional, você nem entende. Muitas vezes a qualidade nem é superior à do outro. Muita coisa assim. Mas o apego emocional existe porque também você acompanha as propagandas, vê sua mãe falando, sua avó, sua tia, e isso vai se tornando parte da sua vida. Isso gera uma emoção, né? Até o cheiro do sabão gera uma emoção em você. E dependendo da campanha e do arquétipo que é trabalhado, isso se conecta de um jeito conosco que fica difícil de você fazer uma escolha racional. No fundo, todas as nossas decisões têm um peso emocional. Sim, né? É verdade, é verdade. E uma coisa que você falou aí, que eu percebo bastante nas pessoas, não interessa se é nocivo ou não. Hoje em dia, nós colocamos aí... Eu até fiz uma pergunta outro dia para o pessoal. Eu falei, vem cá, gente... A Coca-Cola, vocês acham que a Coca-Cola precisa ficar fazendo comercial? Abra a felicidade, né? Não é isso? Aí, sabe por que ela faz? Porque ela precisa estar na sua cabeça. O tempo inteiro, no coração e na mente. Ela só tem que estar lá. Então, conversando com essas pessoas, eu passei a observar o quê? Hoje nós temos mais informação, devido à própria tecnologia. Então, através dessa informação, o que acontece com você? Você sabe o que presta e o que não presta, amiga. Quantas pessoas pararam de fumar por causa do índice enorme de câncer no pulmão, né? E ainda é um índice maior de câncer mundial através do cigarro. Sim. Né? E nós tivemos um pouco de consciência, entramos numa geração mais saúde e aí paramos de fumar, né? Pelo menos bastante gente parou. Eu fui uma delas. Que bom, Tânia. Né? Eu parei, eu tinha 28 anos, fumei 14 anos. Tô com 58. Gente, olha quanto tempo que eu já parei de fumar, né? Que bom, né? Maravilhoso, parabéns. 30 anos, né? Parabéns. Maravilhoso. E aí, veja só, a gente sabe que ela é nociva, mas ela já faz parte do coração. Exatamente, né? Se a gente for olhar ali, temos alguns problemas, né? Para quem quer fazer uma dieta. Sim. E o duro é assim, é difícil você abrir mão de algo que está no seu coração, entende? Sim. Na mente, né? Você pensa, quando você pensa em refrigerante, você vai pensar na Coca-Cola. Agora pensa numa mesa, tem todos os refrigerantes, mas não tem a Coca-Cola. É uma mesa pobre. Parece que está faltando mesa algo. Pobre, tá faltando então, para você ver o poder, né, de uma construção de marca e do envolvimento dela na área emocional, né?
E o arquétipo do inocente, ele tem esse poder, né? Porque ele traz ali tudo que é de positivo, tudo que é de mais esperançoso. Que é tudo estratégico de verdade, isso, né, good querida? vibes, tudo é possível e por aí vai. Sim. Uma banda que trabalha com o mesmo arquétipo, que Sim. todo mundo gosta, é o Coldplay. Sim. Então, quem já foi no show do Né? Coldplay, a pessoa fica encantada, parece um Sim. universo mágico, os próprios clipes, os próprios CDs, enfim, todas as coletâneas que eles vão lançando têm esse ar mágico, Sim. encantador, e de que tudo é possível, né? Que o mundo é Sim. positivo, que as coisas vão dar certo, Aham. né? E, enfim, né? E ajuda bastante também, né, amiga? Graças a Deus que tem esses, porque tem outros que cá pra nós, né, amiga? Falam cada coisa ali que é uma derrota atrás da outra. É Então, verdade. graças a Deus que vem esses Coldplays da vida aí e fazem essas coisas. Mas aí, falando de arquétipos, eu queria que você falasse quantos são, quem são, conta aí pra gente quais são os arquétipos. Olha só, antes de contar sobre os arquétipos, eu acho interessante contar como que eles surgiram na minha vida, né? Então tá, então bora Tânia, lá. olha só, ali em 2019, Tá. eu era uma executiva da área de branding, trabalhava numa rede de farmácias lá em Curitiba, Sim, e eu tive burnout. tá. Né? Tive burnout, tive que dar uma pausa na carreira. Eu era uma workaholic, não deixei de ser, mas dei uma controlada, Sim. né? E quando eu fiz essa pausa, eu percebi que eu precisava rever a minha carreira. Eu não comecei agora, né? Ela começou no branding agora. Não, sim. 15 anos na área, né? Agora 20 anos depois que eu abri a agência, porque são 5 anos já com a R. Gabriela Digital aberta. E quando eu dei essa pausa, eu comecei a ler muito sobre psicologia analítica. Eu queria entender mais sobre mim. Os arquétipos são autoconhecimento puro. Tá, sim, sim. E eu ganhei um livro chamado O Herói, o Fora da Lei, Sim. da Margaret Mark e da Carol Pearson. Elas fizeram o filtro da teoria de arquétipos, que foi iniciada pelo Carl Gustav Jung, Sim. um psiquiatra suíço. Para quem entende de psicologia analítica, sim, sabe sim. muito bem quem é o Jung, Sim. né? Eu sou junguiana de coração Sim. hoje, porque eu comecei com um livro, né? Que te ganhei, seduziu, hein? que me seduziu, que eu comecei a ler. Eu falei, tem 12 personalidades, elas são Legal. comuns no imaginário coletivo. Aí todo mundo vai me perguntar, o que é o imaginário coletivo, Gabi? O imaginário coletivo, ele faz parte ali dentro do estudo do Jung, que diz que todos nós, seres humanos, acessamos de algum modo uma fonte de conhecimento que é comum a todos nós. Sim. E geralmente a gente acessa essa fonte de conhecimento quando a gente está dormindo. É como se fosse um banco de dados. E ele utilizava para explicar essa teoria do inconsciente coletivo, usando como referência mandalas, que são comuns, né, o formato circular, em diversas culturas do globo, em distâncias que não seriam possíveis de se alcançar geograficamente, nem hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, leva-se dias, né? Muito Às vezes, interessante. dependendo da distância, até 10, 15 dias, né? Então, a gente entende que tinha ali um jeito de se um conectar, mistério, né? Sim, sim. Mesma coisa as pirâmides, né? As pirâmides estão presentes em todas as culturas, No em mundo todos os inteiro. continentes, Verdade. com desenhos similares. Então, é mais uma prova de que, de algum modo, Havia uma conexão. nós nos sim. conectamos uns com os outros, né? E os arquétipos, que são, então, essas personalidades, esses códigos universais de comportamento, estão presentes em todas as culturas. Muda-se o nome, Sim. a expressão, mas o significado é o mesmo, É o mesmo. né? Exemplo, todo mundo sabe o que é o amor materno, todo mundo sabe o que é mãe, todo mundo sabe o que é um pai, independente da língua. Sim. O que é uma criança, o que é um animal, o que é Deus, né? Mesmo mudando o significado de Deus e por aí vai, e o nome, isso é muito comum em todas as culturas na humanidade, né? E os arquétipos estão aí nesse lugar, esses códigos universais. Sim. Nós temos 12, né? Tá. 12 não é aleatório, são 12 horas do dia, são 12 apóstolos, são certeza. 12 meses. Então, assim, eu não acredito em acasos, eu acho que tem tudo ali Não, uma eu também não. singularidade Com bem certeza, interessante, com né? certeza. E o que acontece? Temos 4 grupos distintos, né? Independência e realização, que são tribos, né? Tá. Independência e realização,
que são pessoas que buscam ter um lado mais espiritual, enxergam a vida de modo mais espiritual. Tá. Um segundo grupo que é estabilidade e controle, que eles querem fornecer estrutura e segurança para a sociedade, para o mundo, construir o legado, o reino deles. Tá. A gente tem um outro grupo que é de pertencimento e prazer, que eles querem gerar conexão com as pessoas, com as coisas, promover essa união do mundo. E a gente tem o quarto grupo, que é o de maestria e risco, que eles querem deixar um legado. Eles vieram ao mundo para construir algo e deixar algo para a humanidade. Então, dentro dessas 4 tribos, a gente tem 3 arquétipos para cada uma das 4 vertentes, Tá. compondo aí os 2 arquétipos, né? Por que são 3 para cada grupo? Porque cada um dos 3 tem um ponto a acrescentar dentro do seu grupo, da sua tribo, Do grupo, tá. né? Esses 12 códigos estão em nós. A gente passa por todos eles ao longo da nossa vida. Exemplo, legal. na primeira infância, a gente vai passar pela independência e realização. Então, a gente vai ter uma fase que a gente vai ser inocente, ou o idealista, que foi como foi modificado o nome, né? Toda criança é inocente, até que se prove o contrário. Depois a gente vai para a segunda fase ali, que é o explorador ou exploradora. A gente começa a investigar a casa, engatinhar, a gente quer enfiar o dedo em tomada, quer ligar o botão do fogão, e começa naquela situação Descoberta. que as crianças fazem isso, Sim. né? A gente chama do explorador. E o terceiro no grupo ali de dependência e realização, que é o primeiro, é o sábio, é a fase dos porquês. Por que eu existo? Por que eu nasci? Por que existe Que o Deus? céu é azul. Então, Sim. perguntas que muitas vezes a gente acaba até tolhindo a criança, né, quando é Sim. pequena, sendo que é uma fase tão importante, que pode desenvolver a questão da Sim. sabedoria nele, né? É. Ou nela. É. Enfim. Na segunda fase ali, a gente vai ter o quê? Geralmente, ou a gente vai para a fase do estabilidade e controle, ou a gente desce e vai para a fase do maestria e risco. Geralmente, todo mundo vai para maestria e risco. Por quê? Porque lá está o rebelde. Sim. A gente tem uma fase rebelde na nossa vida, Sim. né? Geralmente é adolescência, às vezes tem gente que Mais adia um corajosa, pouco. é. Adia um pouco a rebeldia, vai ali para a fase adulta. Sim. A gente tem ali nesse grupo, a gente vai ter o herói, que é quando a gente quer se provar, quer fazer coisas, quer superar os Saltar nossos de limites. paraquedas, né? Eu fiz Por aí. E a gente tem o mago, que é quando a gente quer olhar para dentro de nós, a gente quer encontrar um caminho, a gente quer dar caminhos, né? Então, eu tô aqui já falando o nome deles, hein? Anotem, Legal. porque é legal para depois vocês Gente, pesquisarem. depois volta e assiste de novo, hein? Depois volta e assiste de novo. E a gente voltando ali, então, para cima, né, pro estabilidade e controle. A gente vai ter ali o governante, que é um arquétipo que, quando tem gente que vai fazer reposicionamento, acha que tem que ser o governante, o soberano ou a soberana, para poder atingir quem tem alto poder aquisitivo. Eu já falo que isso é uma falácia, Sim. porque não dá. Você tem que encontrar qual arquétipo está mais presente ali, conforme a sua personalidade, o seu momento de vida. Não é todo mundo que tem cacife para sustentar um governante. Exemplo, quem assistiu Diabo Veste Prado, filme, Sim, sim. sabe a Miranda? Sim. A Miranda é o arquétipo do governante puro. Sim. Ou você ama, ou você odeia. né? Sim. E assim, tem que ter muita personalidade para ser como ela, né? sim, Porque ela, na verdade, estava cuidando do reino E dela. ela pagou um preço, ela pagava um preço. Ela pagava na altíssimo. vida pessoal dela, era um Sim. terror, mas ela estava feliz com o trabalho dela. E o que Sim. importava para ela era cuidar da revista. É. Então, assim, começa a observar essas nuances até nos filmes, Sim. nas novelas, no livro que você lê, na série que você acompanha, você vai começar a enxergar os arquétipos. Sim. O jeito como eles se comunicam e como eles chegam para nós, como eles tocam em nós, Sim. né? Ali ainda dentro desse terceiro grupo, que é o estabilidade e controle, a gente vai ter o cuidador, Tá. que a palavra é ajuda. Todos nós, quando nos tornamos pais, sejam de humanos ou de pets, a gente ativa essa questão do cuidador. Quando tem alguém doente da nossa família, tá lá o cuidador. Então, esse aspecto nosso, esse código nosso é ativado, né? E ali, por último, não menos importante, nesse mesmo grupo, a gente tem o Criador. E é o Criador mesmo. É a que centelha legal. divina da criação, de desenvolver algo que seja legal e positivo, né? Sim. E tá ali nesse grupo, que é o Bacana, Criador, né? sim. Todas as pessoas que desenvolvem algum tipo de artesanato, criam algo inovador, tá ali dentro
do arquétipo do criador. Que legal. E por último, que é o pertencimento e o prazer, a gente tem o amante ou amante, Sim. que é muito estigmatizado, porque é muito sexualizado. Ah, tá. Ok, tudo bem, se não fosse o arquétipo do amante, a gente não teria interesse de Ah, conhecer alguém, de sim. estabelecer relacionamento, de casar, de ter Sim. filhos, né? Mas ele também tem essa questão de conexão profunda mesmo, de intimidade. Se não fosse ele, a gente não estaria aqui, né, Tânia? Aí, seguindo ali, a gente vai ter o cidadão ou a cidadã, que geralmente é ativado quando está perto da eleição, todo mundo entra no né? arquétipo do cidadão. Bem a música Pacato Cidadão, Pacato, né? da Sim. civilização, né? A gente meio que vai seguindo ali a manada, Sim. meio sem se portar muito, Conduzido, né? E por Sim. último, então, menos importante, a gente vai ter o bobo da corte, ou a arlequina, ou... Enfim, dá-se performático também é o nome desse arquétipo, né? Que é aquela pessoa que é extremamente alegre, feliz, que é piadista, né? Sim. Mas, como todo arquétipo, eu sempre falo, tem o lado luz Tá. e tem o lado sombra. Sim. Aí tem que observar em qual lado você tá quando você descobre Sim. o seu arquétipo, né? Existe aí dentro da minha metodologia, eu desenvolvi um método para identificar o arquétipo que está ali mais presente. Gabi, então, não são os 12? Os 12 estão em nós. Só que se a gente observar o nosso momento de vida, o que a gente está ali vivenciando, a nossa carreira, o que a gente quer e como a gente se relaciona e o que casa com a nossa personalidade, vão ter 3 principais. Ah, Os 12 estão ali, tá. só que 3 estão mais ativos, os Em outros evidência. ficam dormentes. Tá. E daí eles são ativados conforme a nossa necessidade. Sim. Outra pergunta que me fazem. Gabi, a gente pode mudar de arquétipo? Às vezes é possível. Tá. Mas o principal seu, que é a essência, não vai mudar. Eu sinto muito, mas não muda. Mas ele pode ser uma estratégia. Então, Mas por ele exemplo... é uma estratégia. Isso, eu estou nesse momento X e aí eu falo, bom, peraí, eu preciso ativar esse cara para poder eu ter o benefício que eu preciso ter. Sim, todos os arquétipos, em determinado momento, quando a gente precisar deles, eles vão estar ali. Só que o primeiro, que é a essência, Não sempre tem vai como estar mudar. acima dos outros, Ah, tá? bacana, É sim. como se fosse o líder, digamos assim, né? Sim, sim. Ah, Gabi, como que eu encontro esse que é o principal? Esse principal é feito um teste que a gente identifica o teu jeito, a tua personalidade, o que faz sentido para você, o que não faz. Principalmente o teu lado sombra. Sim. Porque a gente é dual mesmo, a gente não é só luz, a gente dual, tem sim. escuridão, né? Até na Bíblia está escrito isso, a gente tem Sim. que orar e vigiar, né? Sim. Orar e vigiar é muito comum. Então a gente observa, geralmente a nossa sombra aponta qual que é o principal arquétipo. Olha que louco. E daí a gente faz o Interessante. teste. Eu costumo dizer que é uma trilogia, são 3 arquétipos principais, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha É bem isso mesmo. Porque o primeiro está ligado à nossa essência, o segundo está ligado ao nosso trabalho, como a gente desenvolve esse trabalho, né? Tá. Seja produto ou serviço, se você é um líder de empresa, ou como essa empresa desenvolve esse trabalho trazendo para a marca corporativa. Tá. Tem o porquê dela existir, que está ligado aqui ao principal arquétipo. O segundo tem a ver ali com o trabalho que é desenvolvido. E o terceiro, o modo como a gente se comunica e se relaciona com as pessoas. Putz, que legal, cara. Então, é essa trilogia que compõe ali a estratégia de arquétipos para que gere conexão, que é o poder dos arquétipos. Ele gera conexão para que você entre na mente e no coração das pessoas. Que é o que grandes marcas estão fazendo há mais de 40 anos, mas que só agora a gente conseguiu disseminar e trazer esse conteúdo, esse conhecimento para empreendedores dentro do branding, né? Porque antes só em grandes empresas tinham Que acesso. tinha, né? E essa coisa, Gabi, quando você vê, por exemplo, o logotipo da Amazon, né? O pessoal fala dessa sexualidade, né? Sim. No visual ali, né? Sim. E isso também tem a ver com arquétipo? Tem a ver. Toda logo, quando ela é bem trabalhada, então por isso que eu digo, às vezes a pessoa já faz logo a identidade visual e ela nem descobre o porquê dela. Não sabe qual arquétipo, não sabe ali os valores, não sabe bem o posicionamento. Aí faz a logo, faz a identidade visual e daqui a um tempo vê que não gerou conexão. Porque ela não expressa a verdade da marca, ela não tem ali um DNA, ela não tem um porquê, né? E as marcas que estão fazendo sucesso, elas geralmente já fizeram esse estudo.
Sim. Quando uma marca que você vê que você conhece muda, é porque ela já fez um estudo. Às vezes a persona, o cliente ideal dela já mudou, é uma nova geração que precisa se conectar com ela novamente. A Coca-Cola é um exemplo disso, ela foi evoluindo o logotipo dela ao longo das décadas, pode olhar, não é o mesmo lá do início. Sim. Tanto é que hoje a gente nem precisa falar, é só a silhueta. Sim, sim. Só a silhueta a gente já identifica a marca. Eu ouvi hoje, por exemplo, num podcast que eu assisti, E a cor, Gabi, né? com relação às curvas. Pra você ver. Que era para sensualizar mesmo, só que subliminar. É subliminarmente. Se a gente olha assim as curvas da silhueta da Coca, sim. Tudo que é mais arredondado é mais atraente, né? Sim, sim. Tá lá no subconsciente e é ali que estão os arquétipos. Por isso que eu digo quanto isso é poderoso, né? Isso Quando você mesmo. consegue identificar e você consegue trabalhar os atributos ali da marca com os arquétipos. Sensacional, né? Sensacional. E aí, o que vocês estão achando aí, pessoal? Maravilhoso, não é? Então, já que você está gostando, fica aí, não sai daí. Ou então corre para fazer um pipi rápido, que a gente vai chamar agora os nossos patrocinadores e a gente já volta com mais Gabi aqui para arrebentar. A Rosana não é brincadeira. Segura. Já volto. Chegamos, galera, em G Suprimentos, onde estão os melhores produtos, os melhores laboratórios, as melhores variedades. Gente, não perca essa oportunidade. Eu já garanti o meu, tá? Para você colocar um shape, para você melhorar a sua qualidade de vida. Tem para filho, tem para filha, tem para vovô, tem para vovó, tem até, gente, para quem fez cirurgia bariátrica. Então, não perca a sua oportunidade e todas as informações vão estar aí abaixo desse vídeo. MG Suprimentos, sempre mais perto de você e para você chegar mais longe. Olá, não dá para ficar a vida inteira sentindo dor. Aqui na Clínica Lavita, nós temos o tratamento certo para você. Entre em contato conosco pelo nosso link abaixo. Abraço. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a Cris Dias Sobrancelhas e Cia. Mas o que é a Cris Dias Sobrancelhas e Cia? Cris Dias Sobrancelhas e Cia é a marca referência em sobrancelhas, micropigmentação avançada, corretiva, sênior. Somos master em reconstrução de areolas, certificações internacionais, vasta experiência no mercado. Levamos autoestima e beleza a você, mulher, que quer destacar o seu poder através dos procedimentos estéticos. Também temos estética avançada facial e corporal, vários tratamentos para redução de medida, flacidez, radiofrequência. Aqui você é muito importante e aqui o seu sonho se torna realidade. Siga-nos no Instagram, @CrisDias com Z, micropigmentação, tudo junto. Cris Dias com Z, micropigmentação, tudo junto. E quem estiver assistindo aqui o podcast da Tânia vai ter 20% de desconto. Então, para toda a audiência, em todos os procedimentos no espaço da Cris Dias Sobrancelhas e Cia, 20% de desconto. Use o cupom TV Estilo e aproveite e já marca o seu procedimento de beleza. Venha conhecer a Lavita Reabilita. Aqui você vai reabilitar sua saúde com os melhores profissionais. Oferecemos liberação miofacial, prevenindo lesões e aliviando dores musculares. Te oferecemos serviço de nutricionista, fisioterapia, pilates pós-operatório e muito mais. Nossos profissionais estão lhe esperando para melhor lhe atender. Não perca tempo. Agende agora no link abaixo uma avaliação ou uma consulta. Olá,
Somos a TV Estilo, especializados em transmissão e gravação de vídeos para TV e internet. Com cenários virtuais de alta qualidade e adaptados ao seu estilo, com estúdio próprio produzimos programas esportivos, podcasts, musicais, infantis, gospel, humor e muito mais. Dedicamos-nos a garantir qualidade de imagem, som e visibilidade, com cenários incríveis para maior audiência. Se o seu programa já está produzido, traga-o para a nossa grade de programação e ganhe destaque. Venha nos visitar, ligue para 11 9 74 45 46 60. Voltamos e muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por você estar aí conosco. E não esquece, manda os aviãozinhos, tá bom? Você tem que trazer as pessoas para participar desse momento, sabe por quê? Para que vocês tenham um assunto para conversar ali, discutindo, debatendo, tendo ideias, insights. Hoje é dia de insights com a Rosana, né, gente? Que perigo! Olha que bacana que ela... Eu não vou contar o que ela acabou de me contar, porque eu vou pedir para ela contar para você. Você está aí querendo fazer aquelas fotos e tal. Não, porque eu preciso fazer foto, porque eu preciso aparecer melhor na internet. Olha o que ela vai contar. Rô, conta aí, como é que é isso? Não é só sair tirando as fotos. Então, mais um ponto aqui que a gente vai levantar aí na cabeça de quem depois for assistir. Uau, ó, e você conhece fotógrafo e fotógrafa? Chama correndo para a sala agora, hein? Tem que chamar, Chama. inclusive para fazer a formação, né? Exatamente. Eu tenho um projeto chamado Photobranding, em Tá. que a gente identifica os arquétipos, né, antes de fazer essa sessão. Por quê? Porque aí tem poses que comunicam os arquétipos. Que fantástico. Os seus arquétipos, não é qualquer um, é o seu que a gente vai identificar. Sim. E quando esse fotógrafo ou essa fotógrafa recebe esse pré-book, Tá. que é com as poses, a sessão se torna fantástica, porque a gente já sabe o resultado que vai ter. Né? Sensacional. Não vai ser uma coisa aleatória. Você não vai copiar pose da moda que todo mundo faz. Não, a gente vai atrás de poses relacionadas aos arquétipos para te deixar mais natural e aquilo soar como sua autoexpressão. Então, é um trabalho diferenciado. Que legal, né? Gente, não esquece de entrar aí no Instagram dela, tá? Que lá tem todo esse Tem. trabalho, inclusive tem fotos lindíssimas dela, que eu mesma vi, acompanhei. Outro dia nós fizemos uma live juntas, e eu fui lá para pegar e escolher uma foto, né? Todas e aí, dentro do... todas muito lindas, assim, muito profissionais. Então, não esquece de começar a seguir ela no Instagram e de chamar ela para tirar suas dúvidas, tá? Porque é assim que tudo começa. Ai, mas será que é caro? Será que é barato? Pergunta, vai lá, chama ela lá e pergunta, tá? Quem não se comunica, como dizia o velho guerreiro, se trumbica. Com certeza. Então, bora lá, se comunique e comece a perguntar mesmo, porque é um assunto pra lá de interessante, mas não é só interessante. Porque se for só interessante, vai ficar só no seu conhecimento. Você tem que usar ele para você saber que realmente ele funciona. Por isso que nós falamos no começo que você aqui hoje é aumentar o seu autoconhecimento. E é sobre isso, tá? Rô, e aí quando você descobriu que você era jornalista, você estava na área de branding, né? Esse branding que você trabalhava era mais no marketing? Então, é importante explicar, né? Eu sou jornalista de formação, Tá. fiz especialização na área de marketing, trabalhei em diversos segmentos, né? Tá, E quando eu fui para a área de farmácias, tá. a gente precisa trabalhar o brand por conta dos layouts da loja, Sim. né? Para organizar as gôndolas, fazer negociação com a área farmacêutica. Então, o branding é essencial. Quando a gente fala de marketing, a gente fala da estratégia completa. Tá. O brand é um pedaço do marketing. O que as pessoas fazem, principalmente os empreendedores e as empreendedoras, né? Sim. Negligenciam o brand, fazem só a identidade visual e não cuidam do porquê, a base, os valores da marca. Aí o tempo vai passando, a empresa ou a marca Balança pessoal ou não sai do lugar, né? não sai do lugar e a pessoa não entende o porquê, porque não foi feito o passinho 1, que é o quê? O porquê, a base, os propósitos, posicionamento, valores.
Sim. Não foi feito, só foi feita a identidade visual, que é só um pedaço. Sim, muito Ou só legal. foi feita a sessão de fotos, sem arquétipos. Então, Agora, muita empreendedora que eu vejo vai lá, faz as fotos e posta lá aleatoriamente. depois não sabe o que postar. Sim, Essa era uma queixa comum quando eu desenvolvi eu criei uma metodologia para trabalhar a marca pessoal e a marca corporativa, com base na teoria dos arquétipos. Esse é o meu trabalho, né? Que legal. Então, o que acontece? Uma queixa comum era, fiz a sessão, tá ali e tal, mas agora eu não sei o que postar. Por quê? Porque, na verdade, você nem sabe quem você é. Então, o que você vai postar? Sim. Já começa por aí. Outra coisa, né? Por que você se chama de Gabi? Meu nome é Rosana Gabriela. Sim. Então, vocês vão ver lá que eu assino muitas vezes como Gabi os posts. Porque é o nome que eu mais gosto, é um nome afetivo. Mas parece mais com você. É ligado com a minha avó. Tem toda uma história. Depois lá vocês vão acompanhar, vocês vão entender. Mas pode chamar de Rô, não tem problema. Mas eu gosto sempre do Gabi, tá? Sim. Por isso que é R Gabriela Digital, o nome da agência. Sim. E o que acontece? As pessoas ficam perdidas na hora de produzir esse conteúdo. Muitas vezes eu viro e pergunto, você tem a sua linha editorial? Ou o que é isso? Já escutei muitas vezes. A linha editorial, assim como as personas, os valores, o posicionamento, o propósito, tudo isso a gente define na estratégia de marca. Sim, e as pessoas vão direto já postando por postar. Não existe isso mais hoje em dia. Com certeza. O seu tempo é precioso, então Lógico. invista em ter uma estratégia para que você poste, mas poste com qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Sim. Não adianta você postar todo dia, toda hora. Sim. Esse é um conteúdo aleatório, ele tem que fazer conexão com o seu trabalho, conexão com o seu produto, com o seu serviço. Ele tem que ajudar as pessoas. Rede social não é só para venda, venda é uma consequência. Rede social é para você gerar relacionamento, criar ali um universo ao redor da marca, a sua comunidade, pessoas que vão amar a sua marca. Então, não vai para lá só transformar o seu feed no catálogo de produtos ou de serviços que as pessoas não vão se conectar. Elas querem ver seus bastidores. Por que os stories fazem tanto sucesso? Sim. As pessoas são curiosas, elas querem saber o que você está fazendo, onde você está, com quem você está, o que você gosta de fazer. Eu não estou dizendo que ninguém vire aqui influenciador, mas tem ali um mínimo de consciência de como funciona cada área da sua rede social, né? Cada área ali, por exemplo, do Instagram tem um algoritmo diferente, então não dá para postar o mesmo formato de conteúdo em todos os canais, né? Então a gente vai ali misturando as coisas, mas de forma assertiva e com intencionalidade. O brand trabalha de forma intencional, não é nada aleatório, tudo tem uma estratégia e um porquê. Sim, fantástico, fantástico. E você percebeu que você tinha essa aptidão, que você queria desenvolver essa habilidade através do livro que você leu. Sim, mas eu digo que o marco foi eu ter parado, né? Para fazer o quê, gente? Autoconhecimento. Entendi. Quando eu parei, eu olhei para mim e vi, né? Lógico, eu não fiz isso sozinha, eu tive a ajuda de uma profissional como você, contratei uma coaching para me direcionar na carreira. A gente conversou várias sessões, né? Enquanto eu estava fazendo o tratamento para me recuperar. E nesse meio tempo, um belo dia ela falou: o que você sabe fazer de mais precioso, Gabi? Eu falei: eu não sei, todo mundo passa por isso na vida, de não saber o porquê está desenvolvendo o seu trabalho, o que você está fazendo ali. E é importante ter profissionais como a Tânia, profissionais como os coachings, para poder nos darem ali um direcionamento. E ela me fez pensar a noite toda, aí veio um clique. Eu falei: o que eu tenho de mais precioso é o meu conhecimento. E são 15 anos. Eu falei: eu posso, então, iniciar o meu negócio fazendo o que eu sei fazer, que é ensinar. Eu gosto de ensinar, sempre gostei. Né? Então, eu comecei a estruturar minha metodologia. A partir daquele momento, eu já disse: então eu vou por aqui. Comecei a desenhar, sempre fui muito estratégica. Comecei a desenhar como é que seria a metodologia. Testei, validei durante 2 anos e eu falei: agora sim, agora tá legal. Agora sim eu posso começar a vender o meu método. E tem dado certo aí ao longo desses 5 anos. Eu já atendi mais de 500 diamantes, que é como eu chamo as pessoas que passam pela minha mentoria.
Todos eles desenvolveram suas carreiras, as empresas estão prosperando. E eu digo que a prova está aí. Mas Sim. eu tive que parar e fazer o quê? Esse mergulho interno. Eu tive que descobrir quem eu era para poder eu identificar meus arquétipos e, junto com eles, fazer a transformação na vida de outras pessoas. Quais são os seus? Os meus? Principais. O meu principal é a maga, o mago, né? Tá. Que está ali no Maestria e Risco, que quer deixar um legado no mundo, quer deixar algo de diferente. O segundo está lá em cima, no Estabilidade e Controle, que é a governante. E o terceiro está aqui, no Pertencimento e no Prazer, que é a amante. Que legal, muito bonito. Que Mas legal. não é amante do modo pejorativo, Sim, é sim. amante porque eu gosto de ter intimidade Conectar, com as sim. pessoas, me conectar. Mas ela aparece, sim, Claro. E no tem meu que jeito, aparecer, né? lógico. Na minha feminilidade, por aí Sim. vai, né? Nos batons que eu gosto, nas unhas. E ela, durante muitos anos eu tentei esconder esse meu lado, porque eu mesmo? entendia isso como sendo agressivo pro meio corporativo, né? Tá, sei. Aquela questão da mulher não ser tão Sim. feminina, né? Uhum. E eu tentei esconder, sendo que ela é um dos meus poderes, né? Ela gera Sim. muita conexão com as pessoas, né? As mulheres se identificam muito. Claro, sim. Então eu acho que já começa por aí. Quando você entende quem você é, parece que te liberta, te traz poder, te traz segurança, né? Para você Sim. desenvolver, seja o seu produto, o seu serviço da melhor forma possível. Muito legal, muito legal. E quando uma pessoa quer te contratar, por exemplo, não era essa a minha pergunta, tem uma antes dessa. A antes dessa que eu havia formulado aqui, Claro. com os meus botõezinhos, o tique Claro. e o teco, eu queria saber o seguinte, o cara, ele é hoje o CEO de uma empresa e tal, e ele precisa saber o arquétipo dele e o arquétipo da empresa, mesmo que ela não seja dele, tá? Porque ele vai representar como o CEO. Esses arquétipos têm que combinar. E se não combina, como é que faz? Como são 3, não necessariamente. O que acontece? Quando é o fundador da empresa, geralmente o arquétipo principal dele vai ser o arquétipo principal da empresa. Tá. Mas quando é um CEO contratado, a gente vai ter que equilibrar o arquétipo dele com o arquétipo do primeiro fundador da empresa. Tá, Então a entendi. gente equilibra. O primeiro dele, que é o essencial, que é o de alma, não vai mudar. Mas o segundo a gente consegue trabalhar, que é o modo como a empresa vai trabalhar, para que seja o principal da empresa, que já existia antes, que foi fundada por outra pessoa, entende? Mas como é que equilibra o dele com a empresa? Porque você, Porque você não vai equilibrar o da empresa, você vai equilibrar o dele. Porque aí o jeito dele, a personalidade principal dele, eu não tenho como mudar, mas Tá. eu tenho como modular o tom dessa personalidade. O segundo ali, que é o modo de trabalho, não vai mudar, porque já é o do primeiro, que é o essencial da empresa. Então, a gente consegue casar a estratégia para que a empresa se mantenha, mesmo tendo à frente um executivo ou uma executiva de personalidade e arquétipo diferente. Porque é o jeito dele conduzir o negócio, entende? Sim. Então, eu não posso também tolir ele ou ela e dizer, não, agora tem que ser assim. Ele vai construir em cima ali do que já existia, adicionando a personalidade dele, mas mantendo a essência da marca, que vai estar preservada ali no modo de trabalho e execução. Que nem você viu a Apple, por exemplo, o Steve Jobs, ele A foi demitido, essência- né? Não. Ele foi demitido ele foi tirado Sim, da ele Apple. foi- ele foi tirado. Entrou um CEO lá e o cara não tinha nada a ver, tanto que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque ele quis se sobrepor à essência que A já essência tinha que sido, já tinha na que empresa. já tinha da marca. Aí o que acontece? Quando o Steve Jobs morreu, o que eles conversaram lá? Tem Essa saída dele Sim. foi durante ele estar na Apple Sim. vivo, né? Sim. Quando ele faleceu, o que eles fizeram? Eles criaram um conselho, né? Sim. Então, esse conselho segue a essência do Steve Jobs, que é a Sim. mesma essência da marca. Por isso que ela se Precisa ser mantém no assim, mercado sim, até sim. hoje, entende? Mas, lógico, nunca vai ser igual, porque o fundador já faleceu, né? Sim, sim. Ai, muito legal, muito interessante. E na área de jornalismo, o que você fez? Você fez por quê? Porque você tinha paixão, Ai, Tânia, essa sua mãe história- gostava, seu pai gostava? Olha só, essa história começa quando eu tinha 4 anos de idade, tá? Eu, até meus 4 anos, dos 9 meses até os 4 anos, eu vivi numa comunidade indígena no Alto do Xingu. Eu era uma indígena. Ai, que fofura, que legal. Eu falava o dialeto, nem falava português. Meu nome indígena é Cadieque.
né? Minha mãe, que era uma ex-FUNAI, agora ela está aposentada, era enfermeira. Quando eu completei 4 anos, ela falou, eu vou voltar para a cidade, porque já está na hora de eu alfabetizar a minha filha. Na verdade, eu e a minha irmã. Minha irmã tem 1 ano de diferença. Então, a gente saiu do Alto do Xingu e a gente foi morar em Recife. Meu pai e minha mãe pediram transferência e foram para lá. Mais ou menos 1 ano depois que eu estava lá, no meu aniversário de 5 anos, meu pai organizou, tirou as fotos e tudo mais. 3 meses depois ele faleceu. Então ele faleceu quando eu tinha 5 anos. Na época ele fazia como se fosse um freelancer no Jornal do Comércio. Ele era tipógrafo. Tá. Então ele montava aquelas caixas de chumbo com para fazer o jornal, né, para montar. E ele fez o meu nome, Rosana Gabriela, em chumbo. Ai, que legal. E ele faleceu quando eu tinha 5 anos, né? Então ficou guardada essas placas de chumbo com a minha mãe, a minha, Rosana Gabriela, e da minha irmã Valéria. E ali, quando eu completei 8 anos, né, 3 anos depois que ele tinha falecido, eu virei para minha mãe e vi o Sérgio Chapelin apresentando. Eu falei, mãe, eu acho tão legal esse senhorzinho apresentando. Eu acho que eu vou fazer o que ele faz. Aí a minha mãe olhou bem séria assim para mim. Ela falou, é mesmo, minha filha? Você sabe o que ele faz? Aí eu falei, não, mãe, a senhora me explica? Ele é jornalista. Ele apresenta, mas ele é um jornalista. Aí eu falei, é isso que eu quero ser, mãe. Aí ela, só um pouquinho que eu vou pegar um negócio aqui para você. E ela foi, gente, e pegou para mim o meu nome escrito no jornal. Olha. Ela falou, acho que de algum modo, Sim, isso está seu conectado. pai sabia. Sim. Tá aqui, minha filha. E desde então eu carrego essa plaquinha de chumbo, que tem escrito Rosana Gabriela, que é o nome que eu me apresento. Que Né? fantástico. É uma memória afetiva que eu trago, mas ela me deu direcionamento. E acreditem, me formei em jornalismo em 2004, né? 2005, na verdade foi em fevereiro de 2005, né? Sim. Terminei em 2004, mas a formatura foi em fevereiro. E você sabe, Tânia, que sempre está muito cheia a sala de formatura. Sim, sim. Tem disputa de lugar, às vezes falta lugar. Só que do lado da minha mãe, gente, ficou a cadeira vazia. Nossa, que legal, né? Aí eu olhava, Sim, eu falava, você tá aí. Não, essas coisas assim a gente não explica, né? É maravilhoso. Eu vou aproveitar e vou complementar. Sim. A minha mãe falecida, amava, lógico, todos os netos, mas a minha filha, no casamento da minha filha, a minha filha estava lá se arrumando, tal, num sítio, e veio uma borboleta, Rô, e pousou, uma borboleta enorme, pousou no buquê dela enquanto ela se arrumava. Que coisa E linda. essa borboleta casou com a minha filha. Que coisa linda. A minha filha indo, tal, foi pro altar, casou e a borboleta não saiu de lá. Que coisa Sabe? linda. E a gente já, minha filha já falou, mãe, era avó. Com era certeza. Avó, sabe, assim. E como eu sempre falo, eu não sei se eu já morri, mas se eu já morri eu não lembro, entendeu? Então eu sou cristã, sou evangélica, mas eu tenho um carinho pelo kardecismo. A espiritualidade, sabe, que eu acho fantástico. A espiritualidade faz parte da nossa vida, Sim, né? Sim, com certeza. Eu não sei qual a religião de quem está assistindo ou deixa de assistir, mas eu digo que de algum modo algo superior nos acompanha. Sim, né? Com certeza. E essa força superior, que você pode dar o nome de Deus, universo, o universo, sim, o que você quiser chamar, ele se apresenta pra gente. Sim. Né? E eu digo que nesse dia que eu olhei pra cadeira e vi ali ela vazia, eu falei, o senhor tá aí. Eu tô falando hoje isso tranquilo, mas eu me emocionei durante muitos anos. Chorava mesmo. E no dia tem fotos minhas de eu chorando, olhando assim, falando, você tá aí de algum modo assistindo. Sim, né? sim. Me dando força e por aí vai. E eu trabalhei na área de jornalismo durante ali 2, 3 anos, né? Depois eu fui para a área de marketing, onde eu construí a minha carreira. Eu entendo que o jornalismo me ajudou a construir tudo que eu galguei ao longo dos anos. Sim. Escrever bem, falar bem, saber entonação de voz, tudo isso aprendi na faculdade de jornalismo. Sim, muito importante, né? Sim. Rô, complementando só essa nossa história espiritual, quando lançaram o filme do Chico Xavier... Ai, é lindo demais. Olha que interessante o que aconteceu, né? Essa é uma história que eu ouvi, que lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco, eles botaram o cinema lá para ficar rolando e teve uma sessão que não tinha ninguém. E aí eles falavam assim, será que não tinha ninguém mesmo?
sabe? Então, é uma coisa a se pensar, né? Uma sessão É especial. É uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Que o kardecismo, ele tem 200 anos só, ele é muito novinho, então ele sofre muito preconceito e etc, né? Eu tive em Paris em 2009. Sim. Gente, por incrível que pareça, em 2009 eu adoeci, em 2009 eu realizei meu sonho de viajar para fora do Brasil, Sim. né? Fui para Paris, eu fui no cemitério que tem ali em Paris, você sabe que lá tem o túmulo menina, do Allan sim, Kardec. sim. A minha mãe é espírita, né? Ela bacana. lia muito o evangelho e tudo Sim. mais. Eu me tornei católica quando decidi casar, né? Fiz Tá. todos os votos sacramentos e sim. tudo mais. Casei na igreja, de véu, grinalda e tudo mais. A gente tem esses sonhos, Sim, né? claro. No dia do meu casamento, meu pai não estava presente, mas aí eu fiz o relicário, né? Para carregar no buquê. Quem entrou foi a minha mãe, que eu muito honro Muito ela, né? bom, sim. Não casou de novo, só viveu para nós, né? Então, para mim, eu considero ela minha amazona, né? Com certeza. Porque pense aí, uma senhora, né? Hoje ela é uma senhora de cabelos brancos, mas ela teve coragem. Eu tô falando de 1981. Uma vida, né, amiga? 1981, uma mulher ir pro meio do mato, com Sim. cobra, com cascavel, né? Com onça, com tudo que você possa imaginar, bichos peçonhentos. Sim. Minha irmã na barriga, que ela estava gestante, e eu aqui, ó. E ela andando, dando Sensacional. remédio, entendeu? Então, assim, para mim, ela é minha heroína, né? Sim. Dentro dos arquétipos ali, ela tá ali no maestria e risco, né? sim. Ela veio para deixar o legado dela e é graças a ela que eu desenvolvi tantas coisas hoje na Sim. minha vida. Sim. Coragem, principalmente. Então, e isso é fundamental honrar, né? Sim. A gente tem que ter esse prazer de honrar pai e mãe de uma forma que fique bem claro que nós somos gratos, né? Eu sou grato, muito grato. Tudo, tudo, tudo. E quem não for, comece a ser, tá, gente? Porque se você percebe que você está caminhando numa esteira e não sai do lugar, começa a perdoar o papai e a mamãe e entender que o que eles fizeram foi o melhor que eles conseguiram. Ah, mas meu pai não me criou. Era o melhor que ele podia te oferecer. Ai, a minha mãe... Era o melhor que ela podia te oferecer. Porque eu sempre digo, Rô, que assim, olha... Por exemplo, eu tenho um neto, o Ravi, ele tem 2 anos. O Ravi nasceu no dia 22/2/2022, às 2h22 da manhã. Nossa Senhora! Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? 2. Isso. E aí, eu digo para você, o Ravi, ele veio numa perfeição numérica, e vou te falar mais, e o Ravi nasceu quando, assim, meu filho teve várias dificuldades na vida dele, mas o Ravi nasceu quando meu filho já era empresário, já estava bem sucedido e tudo mais. Você entende isso? A vida do Ravi? Aí eu vou lá atrás, Rô. Você acha que, porque Deus pisou na bola comigo porque fez eu nascer assim, ou ser assado, ou ter um problema com meu pai ou com a minha mãe, ou não fui criada, não sei por quem. Deus queria que o Ravi nascesse. Então, amiga, Deus fez o meu avô conhecer minha avó, o pai da minha mãe conheceu. Você entende isso? A estratégia. Ele dá o jeito de cumprir o propósito e é isso e acabou. É isso e acabou. Então, você fala... você pode rodar e você volta. Eu fui adotada, porque eu fui não sei o quê, porque minha mãe me abandonou. Era para você nascer, meu bem. Passar por essas experiências, né? Isso. Nem sempre positivas. Isso, mas Rô, é assim, sabe? As experiências, eu considero que elas são etapas a serem transpostas. Você precisa passar por elas. Um aprendizado. Isso, você precisa passar por elas para ser quem você é hoje, entende? Poxa, eu converso com algumas pessoas quando eu conto as coisas que eu já vivi. Nossa, Tânia, mas você sofreu muito. Falei, então, eu não consigo ver por esse lado. Porque se eu não fosse quem eu sou, eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho, Rô, sabe? Então é muito importante ser forte, ser intensa. Eu fui criada por uma mulher assim. A minha mãe também. Entende? Forte, intensa, que falava assim, ó, seguinte, falaram pra mim, eu tinha falado pra amiga dela, ela viajou, e eu falei pra amiga dela assim, ó, ela falou, se a sua mãe morrer, eu falei, se minha mãe morrer, eu morro. Aí minha mãe voltou, ela contou pra minha mãe, ela falou, escuta aqui,
Se eu morrer, você vai criar seus irmãos. Que você morre o quê, rapaz? Sabe? Já foi deixando a resposta pra você. Sabe? Segura aí. Tem a música do Renato Russo, que eu acho que ela faz tanto sentido, É, né? sim. São crianças como você, Sim. né? A gente às vezes quer julgar tanto os nossos pais, eles têm tantas dificuldades quanto nós, né? Com certeza. E agora que a minha mãe tá mais velha, que eu vejo ela um pouco mais frágil, me dá, assim, uma vontade de dizer assim, mãe, volta no tempo, Né? volta a ser aquela guerreira que a senhora Sim, era, sim, maravilhosa. sim. Porque a gente, é o fato, gente, a gente vai acabar cuidando dos nossos pais, né? Sim. Então, quando você tem um problema de relacionamento, Sim. isso se torna tão difícil. Tem tanto caso de abandono, Sim. tanto caso de desprezo, né? E eu penso que a família é a base de tudo. Sim. Se eu não tivesse a minha mãe forte, como exemplo, Sim. quando eu adoeci, talvez eu não tivesse voltado. Sim. E eu agradeço, porque eu sou uma Rosana antes da burnout, e eu sou uma Rosana depois, uma Rosana Gabriela depois da burnout. Aquela Rosana Gabriela que eu deixei para trás era uma Rosana Gabriela medrosa, que tinha medo até de empreender, né? Tá. E a Rosana, depois da burnout, veio aí, renasceu, né? Veio aí com seus arquétipos, veio aí com sua vontade de transformar o mundo, de transformar as pessoas, e eu acho que nada é por um acaso, né? É o processo que a gente precisa passar. Eu costumo sempre comentar aqui com o pessoal que nós vivemos num game e quando a gente chega para passar para o próximo nível, nem todo mundo consegue passar para o próximo nível e fica repetindo etapas, entendeu? Então, quando você saca que você fala, não vou errar de novo aqui não. Aí você passa para o próximo nível Pra próxima etapa. e aí você pensa, ai, passei. Não, agora piorou. Porque a próxima etapa Vai vir um novo desafio na Isso. etapa, né? Porque você já aprendeu a passar por aquela ali, já tem aquela experiência. Agora você vai para a segunda etapa, essa segunda etapa. E vou te falar mais, olha, eu tenho um cliente que é a Scania, um beijo para vocês, meus queridos, a gente está sempre com eles. Eles são meus clientes em todos os meus negócios, Que legal, muito legal, que né? legal. São parceiraços. E eu encontrei uma vez uma garota no toalete da Scania. Eu estava me maquiando, e ela chegou toda felizinha. Você percebia que ela quase pulava, assim, sabe, de felicidade. E aí a gente começou a conversar e ela falou assim, ai, eu passei aqui. Eu falei, olha, eu trabalho com a Scania há 22 anos, né? Aí ela falou, nossa, que legal. Você sabe que eu passava aqui na frente e eu pensava assim, ai, um dia eu quero trabalhar aqui. E ela falou, e eu consegui, eu estou há 3 meses aqui. Nossa, que legal. Aí ela disse assim para mim, e eles são muito legais aqui, mas ó, tem um detalhe. Minha chefe me falou outro dia, eu errei aqui, sabe? E a minha chefe me disse assim, olha, você pode errar, não tem problema. Mas aqui nós temos uma filosofia de você não errar na mesma coisa por mais de 2 vezes. Então isso é muito sério, sabe o que é isso? Isso é uma filosofia lá da Europa, uma filosofia de primeiro mundo. Por que que é primeiro mundo e nós somos considerados terceiro? Porque existem filosofias que eles respeitam e eles não estão aqui à toa, eles estão aqui para ensinar a gente. Então você imagina uma garota, ela deve ter uns 19 anos, né? E ela estava ali há 3 meses, começando uma jornada. E o que que ela falou? Pô, no game eu posso errar 1 e 2, mas na terceira eu não Jamais. posso. Por quê? Porque eu preciso me posicionar de uma maneira que eu fique onde eu estou trabalhando, que é o que eu mais queria, certo? Sim. E porque eu preciso aprender. Então você tem que ficar, eu falo que quando você precisa absorver alguma coisa, tem que abrir até os poros. Com certeza. Entendeu? Tem que abrir até os poros para poder absorver. Seja o que for que você for fazer na sua vida, você precisa fazer bem feito. Errou a primeira vez, mas você olha para trás e fala, bom, eu fiz tão bem feito que eu sei onde eu errei, né? E você também pode ser aquele cara lá, Thomas Edison, que na história, com certeza. 999 erros, né? Talvez, pelo filme que eu vi dele, talvez ele fosse muito afobado, muito distraído, muito alegrão. E eu tenho esse ponto que eu observo muito nas pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, que quando ela assistir esse vídeo, eu vou fazer o corte bem aqui para ela lembrar, para ela falar, sou eu. Então, assim, todas as vezes que ela precisou mudar de vida, que ela precisou se consertar,
ela tropeçava e caía, ela se atropelava. Por quê? Porque ela se empolgava. E sabe quando você está perto de uma criança que ela te vê e ela, ai, vem correndo, e você fala, cuidado para não cair, calma, né? Cuidado para não cair. Então, é assim que funcionam as pessoas empolgadas demais na vida. Essa empolgação faz o quê? Faz você tropeçar e cair. Não que cair seja ruim, porque de repente você está na primeira caída. Lembra que eu falei que pode ter duas? Então, de repente você está na primeira. Mas é muito sério isso. O Thomas Edison ficou na história muito mais pela tentativa dele do que pela luz em si, gente. Muito mais. Ficou na história. Mas, por outro lado, eu acho interessante a gente saber disso, porque ele dizia assim, que ele errou, ele sabia como errar 999 vezes. Exato. Tá? Mas, assim, isso para mim, Tânia, para fazer o que eu faço, para trabalhar com quem eu trabalho, para atender quem eu atendo, eu não posso dizer para você que isso é correto. Errar 999 vezes, você pode ter se empolgado 999 vezes. Então, precisa se policiar, se centrar e ter foco no que você quer. Se você quer, você tem que seguir aquilo que você quer. Fala com a Rosana e já vamos desenvolver a habilidade do arquétipo certo para não ficar aí tropeçando e caindo toda hora. A não ser, Rô, que você seja tão jovem que você fala assim, eu posso errar 999 vezes e tudo bem. Eu não tô mais nessa, gente, não posso mais. É importante também eu salientar assim, ó, tudo com estratégia é possível, né? Então, digamos, eu tô nesse arquétipo, eu descobri, mas não é bem isso que eu quero daqui 10 anos para minha carreira. A gente constrói uma estratégia para que você alcance aquele arquétipo que você deseja. Mas o seu primeiro de essência não vai mudar, a gente vai ter que adaptar o segundo e o terceiro, entende? Sim. Um exemplo disso, a Lady Gaga. Quem conhece aqui a Lady Gaga, né? Acho que todo mundo. Todo mundo, sim. Quando ela iniciou a carreira, ela veio com a estratégia junto com o empresário dela, né? Porque eles trabalham com brand e a questão dos arquétipos, né? Que era para chocar, porque no meio artístico a gente estava numa fase que tinham muitas mulheres cantando, da mesma faixa etária dela, e numa pegada muito sensual ou muito inocente. Era mais do mesmo, né? Aí ela falou assim, não, eu vou entrar no show business, mas eu vou entrar para chocar. Então ela veio com a performática e a rebelde. Ela foi numa premiação, nunca vou me esquecer, vestida de carne. Sim. Né? Marcou para e sempre. hoje, você olha a Lady Gaga, ela cantou com aquele cantor lírico, me ajude, Tânia, que você dá, é o Tony Bennett. Sim. Quando ela foi para essa fase para cantar com o Tony Bennett, ela mudou o jeito que ela se vestia, ela passou a ser uma amante soberana. Ela mudou o jeito dela vestir, o jeito dela falar, até a comunicação, o cabelo dela mudou, né? E mais recentemente, há uns 2 anos, ela foi a principal ganhadora do Grammy. Você vê a foto dela se carregada de gramofones, né? Gramofones, que chama. Ela segurando assim, e a gente vê ali uma amante criativa, criadora, sabe? Então, assim, veja, ela veio trazendo o arquétipo principal dela, que é a criadora, mas antes ela iniciou com Rebelde a performática, porque ela queria um espaço na mídia para se inserir. Foi uma estratégia, se inseriu, aí ela começou a trabalhar. Mais recentemente, a gente viu isso na eleição aqui em São Paulo. Sim. A gente viu com o candidato, né, o Pablo Marçal. Sim. Ele começou como um governante, daí ele foi pro rebelde, né? Queria chocar todo mundo, falar um monte de coisa. Aí ele voltou para uma pessoa comum e ele terminou com o soberano de novo, como governante. Então, assim, não é aleatório, gente, é tudo com intencionalidade. Ele perdeu seguidores? Não. Imagina. Ele triplicou os seguidores. Com certeza. Vocês estão entendendo? Lógico. Não ganhei a eleição, mas eu fiz o meu nome. Sim. Então, nada é aleatório, não se enganem. Quem quer ter sucesso precisa ter intencionalidade. E o brand, junto com os arquétipos, é um caminho muito interessante. Aproveitando o gancho, né, gente? Nesse ano não tem mais, mas no próximo ano a gente já vai entrar novamente. E o meu treinamento, ele chama terapia intencional. Isso. Entendeu? Porque é um dia inteiro de terapia com intenção. Precisa, entendeu? né? Nada de... Não, é terapia com intenção, com estratégia.
né? Porque a pessoa precisa entrar de um jeito e sair de outro. Então, por isso que tem esse nome, tá vendo? Intencional. A gente tem que ter propósito, né, Rô? As pessoas vivem por viver. Olha, você é feliz? Não sei. Eu não sei. O que você comeu ontem? Também não sei. O que vai comer sobre amanhã? isso. Então, assim, não sabe nem o que está fazendo aqui. Qualquer caminho serve, né? Sim, então fica parado, não é isso? É. Mas eu descobri isso. Eu já estava velha já. Quer ver? Ó? Tânia, Foi em pelo amor. 2008, Rô, que eu descobri o que é que eu vim fazer aqui nessa vida, cara. Acontece. Num treinamento, eu falei assim, cara, olha só, eu vim evoluir. Mas quando a ficha cai, né? Que a gente é do tempo da ficha, hein? É. Quando a ficha cai, é incrível. Parece que a gente Sim. começa a enxergar o mundo de outro jeito. Não é? A andar com segurança, com propriedade, dizer, pô, eu Sim. posso fazer agora as coisas do meu jeito, porque eu tenho certeza o que eu tô fazendo aqui. Não, isso é uma coisa fantástica, né? Ter certeza é fundamental, né? Eu me lembro de uma menina me perguntar há pouco tempo, mostra tal coisa, né? Eu fui mostrar para ela num treinamento uma posição e ela disse assim, mostra você que eu falei, então, mas pode deixar que eu mostro mesmo, mas sabe por quê? Porque eu falei para ela assim, então, medo é uma coisa que não passa aqui, entendeu? Por quê? Cara, é algo assim que eu conquistei essa força, essa segurança, e é um posicionamento que eu descobri. É uma decisão, entende? né? Sabe? Não é, eu me empoderei. Não, gente, é posição, não é empoderamento, é posicionamento, que é fundamental. E, Rô, quais são as novidades, cursos, treinamentos? Conta aí pra gente, o que você tem aí pra gente? Eu tenho a mentoria, que tanto individual como em grupo. Tenho a consultoria, que daí é para empresas nessa área de brand, né? Então, é um dos meus trabalhos do portfólio. Tenho o Photobrand, que é o projeto com parceria com fotógrafos, né? Pra gente fazer a sessão. E tenho também os cursos que eu venho dar, igual recentemente eu dei um curso aqui, né, sobre um workshop focado em arquétipos. Então, sempre eu vou estar lançando, acompanhe as minhas redes sociais. Novamente, eu vou passar em @rgabrieladigital. Lá tem a minha bio, no link da bio tem toda a minha história, tem portfólio, tem depoimento. No meu feed eu sempre estou postando coisas relevantes, né? Os stories todo dia, que é de lei para mim. Sim, para mim também. Para poder as pessoas acompanharem o meu dia a dia e entenderem um pouco mais quem é a Rosana Gabriela. Tá bom? Muito legal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e gratidão, Tânia, mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, tá né? Bom? Tanto conhecimento. E, gente, a Rosana vai mudar para São Paulo. Então, ela vai voltar aqui, tá bom? Quem sabe, né? A gente conversa aí e a Rosana vem uma vez por mês aqui só para vocês falarem com ela pelo nosso canal. Ótimo. Ela falando. Eu topo. Ela pergunta, você pergunta e a Rosana responde, entendeu? Eu topo. Bora fazer isso. A gente já teve aqui pessoas falando de finanças, né? A Cris vem aqui para falar da parte física, né? Que ela é fisioterapeuta. E aí, de repente, a gente combinou alguma coisa de arquétipos, né? Vocês vão adorar. Então, escreve aí para saber se vocês querem. Brand, né? Eu acho que é importante. Desenvolvimento de marca. Exatamente. Desenvolvimento da sua marca, de você, entendeu? Quer lançar você? Precisa desenvolver isso. Não é só ir lá e tirar foto e aparecer, não. Tá ótimo, não é Estamos isso. sabendo, né? Ó, se despede da galera, então. Fica à vontade. Gratidão por você ter acompanhado aqui o canal. Tânia, você é A sensacional. gente que agradece, Sou a gente sua que fã, agradece. Eu também, bom? sua. Eu digo que para você encontrar o seu caminho, a primeira coisa é você fazer um mergulho interno, saber quem você é, suas dificuldades, suas fortalezas, sua luz e sua escuridão. Quando você sair dessa caverna, as coisas vão mudar com certeza absoluta. Eu sou prova disso. Isso, Beijão. gente. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada a você. Muito obrigada, Fabinho, nossa produção. E, gente, contem com a gente. Sabe por quê? Porque nunca você vai ligar aí para assistir espontaneamente e não vai sair diferente. É sempre esse o propósito. Você começa a assistir de um jeito e quando você sai, você já mudou, já é outra pessoa, porque você está em evolução, entendeu? Então, muito obrigada a todos vocês. E, gente, neste mês agora, a gente vai entrar, vamos ter mais um patrocinador e ele está vindo com tudo. Já vou falar para vocês, ó. É aquele lindo do Centro da Sublimação, tá? Beijo para vocês.
Até a próxima quarta. Tchau, aqui dá tchau aqui, Rô. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Chegamos, galera, em G Suprimentos, onde estão os melhores produtos, os melhores laboratórios, as melhores variedades. Gente, não perca essa oportunidade. Eu já garanti o meu, tá? Para você colocar um shape, para você melhorar a sua qualidade de vida. Tem para filho, tem para filha, tem para vovô, tem para vovó, tem até, gente, para quem fez cirurgia bariátrica. Então, não perca a sua oportunidade. E todas as informações vão estar aí abaixo desse vídeo. MG Suprimentos, sempre mais perto de você e para você chegar mais longe. Olá, não dá para ficar a vida inteira sentindo dor. Aqui na Clínica Lavita, nós temos o tratamento certo para você. Entre em contato conosco pelo nosso link abaixo. Abraço. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a Cris Dias Sobrancelhas e Cia. Mas o que é a Cris Dias Sobrancelhas e Cia? Cris Dias Sobrancelhas e Cia é a marca referência em sobrancelhas, micropigmentação avançada, corretiva, sênior. Somos master em reconstrução de areolas, certificações internacionais, vasta experiência no mercado. Levamos autoestima e beleza a você, mulher, que quer destacar o seu poder através dos procedimentos estéticos. Também temos estética avançada facial e corporal, vários tratamentos para redução de medida, flacidez, radiofrequência. Aqui você é muito importante e aqui o seu sonho se torna realidade. Siga-nos no Instagram, @CrisDias com Z, micropigmentação, tudo junto. Cris Dias com Z, micropigmentação, tudo junto. E quem estiver assistindo aqui o podcast da Tânia vai ter 20% de desconto. Então, para toda a audiência, em todos os procedimentos no espaço da Cris Dias Sobrancelhas e Cia, 20% de desconto. Use o cupom TV Estilo e aproveite, já marca o seu procedimento de beleza. Venha conhecer a Lavita Reabilita. Aqui você vai reabilitar sua saúde com os melhores profissionais. Oferecemos liberação miofacial, prevenindo lesões e aliviando dores musculares. Te oferecemos serviço de nutricionista, fisioterapia, pilates pós-operatório e muito mais. Nossos profissionais estão lhe esperando para melhor lhe atender. Não perca tempo. Agende agora no link abaixo uma avaliação ou uma consulta. Olá, somos a TV Estilo, especializados em transmissão e gravação de vídeos para TV e internet, com cenários virtuais de alta qualidade e adaptados ao seu estilo. Com estúdio próprio produzimos programas esportivos, podcasts, musicais, infantis, gospel, humor e muito mais. Dedicamos-nos a garantir qualidade de imagem, som e visibilidade, com cenários incríveis para maior audiência. Se o seu programa já está produzido, traga-o para a nossa grade de programação e ganhe destaque. Venha nos visitar, ligue para 11 9 74 45 46 60.